Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Bom, vamos falar um pouquinho aqui nesta noite sobre fé, sobre vontade, sobre querer. Vamos falar também um pouquinho sobre incertezas, ou seja, sobre dúvidas, né? Não dá para falar só sobre virtudes. Às vezes nós necessitamos também abordar aspectos, ainda que a gente considera negativos, mas com os quais nós ainda nos identificamos. Então a gente vai para uma identificação, às vezes negativa, mas buscando, obviamente, o sentido positivo, né? O outro lado, o campo dos enfrentamentos necessários para que a gente possa se auto-superar, vencer obstáculos íntimos, obstáculos exteriores, e dessa forma ir se realizando ao longo do tempo. E aí a gente vai cumprindo, né, com a própria finalidade de nossas encarnações. Que nós sabemos que viemos à Terra, encarnamos de novo e aqui estamos para quê? Para avançarmos um pouquinho mais, né? Progredirmos um pouquinho mais no campo intelectual, no campo moral, de tal forma que a gente possa ir se sentindo cada vez mais feliz. Isso a gente fala baseado em quê? Na questão 115 do Livro dos Espíritos. No princípio, ignorância, simplicidade, porém, à medida que nós vamos nos deparando com as nossas tarefas, missões e vamos cumprindo com elas, nós vamos nos esclarecendo e progressivamente vamos nos aperfeiçoando e um dia alcançaremos a plenitude da perfeição e aí alcançaremos também a felicidade em sua plenitude, né? A felicidade sem mácula. É o que a nossa doutrina nos ensina, é o que nós aprendemos e nós cremos nisso, né? E é importante que a gente creia, que a gente tenha fé, que a gente tenha essa certeza, essa segurança, para que a gente não fique vacilando, né? Diminua as nossas vacilações, nossas hesitações ao longo da vida, porque a gente vai ter, todo mundo aqui já vacilou, já teve dúvidas, não é? E ainda teremos outras. Mas o que é que pode nos ajudar? O conhecimento, a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa convicção de que estamos todos imersos em um processo de crescimento ininterrupto e que Deus trabalha para que a gente faça isso, execute esse trabalho, né? Porque dessa maneira, inclusive, nós não só vamos progredindo individualmente, como também vamos cumprindo o nosso papel dentro da criação, como co-criadores, ainda que o nosso papel seja bem pequenino, mas não importa. Ele é significativo e ele é importante. Então, nós vamos abordar aqui alguma coisa do livro Autodescobrimento, uma busca interior, da Joana de Ângeles, que é uma autora que trabalha muito o aspecto comportamental, o aspecto psicológico, mas sempre procurando associar a moral, né? A moral cristã, que é a preocupação dela e tem que ser, obviamente. Então, nós pegamos uma página do livro para abordar aqui, né, passo a passo. A gente vai comentando e acredito que vocês possam ir se identificando com uma coisa ou outra e dessa forma possam fazer suas reflexões. Porque esse é o propósito de toda a palestra espírita, né? O conhecimento e a gente procurar se espelhar ali, se ver ali, para que a gente possa ver, opa, isso aqui diz respeito para mim. Então, aquilo que me toca é aquilo que é importante no momento atual, né? Não é tudo que a gente vai falar que tem um significado agora, né? Muita coisa. Mas se alguma coisa tocar mais especificamente a gente, então pare e pense, medite naquilo. Não só agora, mas durante a semana também. Então vamos lá, pegar os nossos slides. Vamos começar aqui com esse aqui que eu coloquei de Jesus. Anotação de Mateus, está um dos nossos evangelistas, e ele anotou essas palavras de Jesus: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males, né? As preocupações de cada dia, né? Que a gente se preocupe hoje com aquilo que deve nos preocupar hoje. Então, na verdade, é um chamado a cuidar para não entrarmos no campo da ansiedade excessiva. Se preocupar com o dia de amanhã, sim, é uma coisa necessária. Não podemos também ficar tão desligados, tão relaxados, né? Porque aí também, como progredir, como avançar? Pode faltar motivação, pode faltar até mesmo ambição. E é muito comum a falta de ambição. Ah, mas a ambição não é uma coisa ruim?
De forma alguma, né? De forma alguma. A ambição gera progresso. Cristo também veio aqui com uma ambição de realizar algo em favor da humanidade. E, então também nós devemos ambicionar alguma coisa. E a nossa ambição, obviamente, traga algo para nós, mas que no realizar, no alcançar o que nós ambicionamos, nós também geramos algo de bom, proveitoso na vida do nosso próximo. Porque ninguém vai se realizar sozinho, né? Nós sempre precisamos dos outros. Então essa é uma frase interessante para a nossa reflexão inicial. E vamos pegar aqui da Joana de Ângeles, o que ela diz já inicialmente. Ninguém se pode evadir do processo de crescimento interior. Então ela está dizendo para nós que todos nós estamos envolvidos em um processo de crescimento interior. Então não é só o progresso externo, o ajuntar riquezas, bens materiais, é ajuntar riquezas também dentro da nossa alma. E isso é que representa o nosso crescimento interior, o crescimento intelectual, moral, emocional, enfim, todos os aspectos que a gente pode conceber e que se faz necessário investir para que a gente possa se sentir feliz. E aí ela diz que ninguém pode se evadir nesse processo. O que é evadir? Aí eu peguei lá no dicionário, porque eu sempre vou no dicionário frequentemente para preparar nossas palestras. Eu não sou, não tenho dicionário na minha cabeça, então a gente procura lá e vê lá. E evadir, o que significa? Escapar furtivamente, esquivar. Então ele está dizendo para nós, não adianta a gente querer escapar, querer sair de fininho, isso não me diz respeito, não quero isso, não vou estudar isso, não vou ler, não vou participar desse grupo, acho que não é importante, prefiro ler sozinho na minha casa, não sei. Participar de grupos é muito bom. É um aproveitamento diferente daquele em que a gente procura fazer as coisas apenas sozinhos. É meio confortável, às vezes, a gente estar só, e em alguns momentos a gente até precisa fazer as leituras, as reflexões, mas participar dos grupos de estudo, participar dos grupos de trabalho, isso é indispensável para o nosso progresso real, porque aí a gente vai se ver no contato, no convívio, no relacionamento, porque a gente também é provado no campo dos relacionamentos. Mesmo dentro do nosso meio espírita, a gente às vezes pode ter um momento um pouco difícil com um colega ou outro, mas também temos as oportunidades de interagir, de ouvir, de falar, e isso abre uma possibilidade de entendimento muito maior. Então a gente progride mais e mais depressa. Então não percamos a oportunidade de participar dos grupos, porque o progresso se faz mais depressa e é necessário que a gente se relacione. Bom, isso é um imperativo da evolução, diz ela, e apresenta-se às vezes com dúvidas a respeito de como enfrentá-lo, como enfrentar as diversas situações da vida. Natural que a gente tenha dúvidas, natural, não temos ainda o desenvolvimento pleno, então a gente vai ter dúvidas às vezes, mas será que é isso, será que é aquilo, assumo isso ou não assumo, faço o que agora, que decisão eu tomo? É um exercício, mas é também um exercício muitas vezes da nossa fé, da nossa crença, da nossa firmeza, da nossa autoconfiança, da nossa autoestima. Tem muita coisa em jogo nesses momentos de decisões. Então, o evoluir é um imperativo. Evoluir é um imperativo da vida. Se nós saímos da simplicidade, da ignorância, para alcançar a perfeição. Aí temos que nos deparar com situações que nos desafiam, mas que nos proporcionam também a possibilidade do desenvolvimento pessoal. Imperativo é porque ele exprime uma ordem, uma ordem de Deus, digamos assim. Mas seguindo, em face dos substratos do passado, aquilo que a gente já arquivou no nosso subconsciente, nas muitas e muitas vidas, e também dessa vida, arquivados no subconsciente, quase sempre negativos. Olha o que a Joana diz, que aquilo que a gente arquivou do passado quase sempre é negativo. Oh, meu Deus, não poderia ter sido diferente, porque essa tendência da gente de arquivar negativamente as coisas, Às vezes a experiência foi tão maravilhosa, mas nós ainda transformamos em uma visão negativa, e aí arquiva como algo negativo. Neurotizante. A pessoa pressupõe por isso que o seu futuro será carregado de problemas.
exigindo-lhe continuar abraçado à cruz dos sofrimentos. Olha só que, cara, né? Colocamos aquela carinha ali, que é bem a gente aquilo ali, né? No fundo, expressa a nossa maneira, né, de nos comportarmos diante de situações que a vida apresenta, onde a gente deveria ter, né, uma postura mais positiva, de fé, de confiança, mas às vezes a gente, na verdade, em função desse passadão negativo nosso, nós interpretamos a coisa negativamente. Neurotizante. Neurotizante tem ali por definição, tá? São situações que geram estados de instabilidade emocional muito intensa, tá? Intensa, né? A gente altera emocionalmente, é uma constante. Porém, às vezes é um processo muito intenso, né? Muito profundo. Ansiedade exagerada, tristezas, pensamentos obsessivos, né? Mágoas, ressentimentos, às vezes até outras manifestações psicológicas negativas, né? Que a gente precisa ficar atento, né? Cuidando. Enquanto é neurose, a gente vai lidando, né? A gente pode lidar com as neuroses, a gente vai cuidando da família, do trabalho, mas se o processo ficar muito mais profundo, aí vira uma psicose, né? E a psicose já nos impossibilita de viver normalmente, nos impossibilita de trabalhar, de cumprir compromissos, né? Aí já é algo profundo. Então é preciso cuidar da neurose, né? Para que não chegue a uma psicose. Mas a gente pode fazer isso muito bem através das nossas preces, das nossas reflexões, do nosso autocuidado, né? Do cuidado com os nossos pensamentos, do cuidado com as nossas emoções. Cuidar daquilo que fica muito tempo dentro da nossa cabeça, né? Porque a gente sempre se transforma naquilo que fica muito tempo dentro da nossa cabeça. Nós passamos a ser isso, como expressão dos nossos pensamentos insistentes, nós passamos a adquirir uma identidade que exprime aquilo que está frequentemente no nosso mundo interno. Dizem que nós somos aquilo que nós pensamos a maior parte do tempo, né? O pensamento é uma expressão do espírito, nós não somos o nosso pensamento, a tal ponto que nós podemos, inclusive, analisar os nossos pensamentos, e devemos analisar, né? Para que a gente possa se entender, porque se está fluindo de mim tal e tal pensamento, opa, por quê? Então eu vou ver, através do meu pensamento, o que eu sou, e por que eu estou gerando aquele tipo de pensamento e não outro, e às vezes até pensamentos que não me agradam, ou até pensamentos que são negativos. Então isso é uma possibilidade, uma necessidade nossa no campo do autocuidado pessoal, né? Seja na expressão dos pensamentos ligados à vida moral, à vida intelectual, à vida dos nossos relacionamentos, né? No campo da nossa vida doméstica, no campo da nossa vida profissional, dentro de um ambiente religioso, cultural, esportivo, não importa. Por onde a gente transita, a gente vai ter situações, pensamentos e emoções ligadas a esse ambiente, a esse meio, a nossa atividade, e que serão meios da gente se autoconhecer. E o autoconhecimento é o primeiro passo para a reforma íntima. Eu me conheço e eu posso transformar a mim onde eu sentir que há necessidade de transformar. E quando eu me transformo, principalmente no campo moral, aí eu opero o que a gente chama de reforma íntima, né? Que é a transformação moral. Tá bom? Tá ficando claro para vocês, gente? Eu procuro fazer a coisa ficar clara. Eu faço um esforço muito grande para isso. Mas se ficar dúvidas, depois a gente pode até conversar acerca de algum ponto, tá bom? Vamos seguindo. A atitude correta, isso é legal na Joana de Ângeles, ela às vezes nos propõe um problema, mas logo na sequência ela já propõe uma solução, um caminho, uma possibilidade positiva. Depois ela vai voltar novamente em aspectos negativos e vai propor outra coisa. É muito frequente isso na maneira de escrever da Joana de Ângeles. Ela não começa assim como uma dissertação clássica, né? O título, o tema, depois os argumentos e depois fecha. Não. É meio difícil encontrar isso nela. Ela apresenta uma situação, um problema, uma dificuldade, depois ela apresenta um caminho possível para resolver aquilo, depois ela volta no problema. Então ela vai assim, às vezes, o texto inteiro trabalhando dessa forma. Então aqui a gente já tem ela nos colocando, ó, a atitude correta está em viver cada momento intensamente. Então nós falamos de uma situação, um problema anteriormente, né? Podemos até
falaram aqui, ó, as tendências negativistas, vamos resumir, tendências ao negativismo. Como sair dessa tendência ao negativismo? Em viver intensamente cada momento. E o que é viver intensamente cada momento? Né? Porquanto cada minuto que se acerca e passa é o futuro chegando e transformando-se em passado. Ou seja, nós vivemos apenas um presente, né? Um presente permanente. O presente é como um trenzinho que não para de andar e a gente está dentro dele, não para, não para. É um presente contínuo, né? Permanente. Então, a saída, segundo ela, é viver cada momento intensamente, porque a gente só tem os momentos. Né? Como é que eu vou viver agora, porque eu só vou viver amanhã de manhã? Não tem jeito. E o que foi vivido ontem? Já foi. Eu posso viver agora, eu posso viver intensamente esse momento, falando para vocês, eu tenho que estar totalmente concentrado nisso. E o viver intensamente, no meu entender, é isso, é a gente se concentrar no que está fazendo. Não importa o que, não importa, está na cozinha, está no fogão, está lavando roupa, está escrevendo, está lendo, não importa o que você está fazendo, está ouvindo alguém, está aplicando um passe, está fazendo um serviço social, está no trabalho, fazendo diversas tarefas. Concentre-se naquilo que você está fazendo. Concentre-se, fique naquilo, foque aqui. Né? Deixa um pouco de lado aquela ideia de que ela tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e dizem que mulher não tem essa habilidade. Gente, não é legal, hoje já sabe, não é saudável. É bom a gente se concentrar em uma coisa, depois se concentra no outro. A gente não faz, pode fazer várias atividades ao mesmo tempo, mas na verdade a gente só consegue se concentrar em uma de cada vez. Você não consegue olhar dois relógios, põe um relógio na outra que você não vai olhar os dois ao mesmo tempo. Não tem jeito. Não nos é possível isso. Não é possível. Né? Então, já que não é possível, vamos nos concentrar no que fazemos. Vamos ficar começando uma coisa, já pensando na outra. Sabe, não é produtivo naquilo que está fazendo, não encontra satisfação no que está fazendo, porque não se aprofunda naquilo que está fazendo. Então, viver intensamente o momento, isso traz uma satisfação muito grande para o espírito. A nossa alma se regozija, se alegra com isso. Mas a gente precisa fazer isso para sentir essa verdade. Tá bom? Vamos ver o próximo. É um erro considerar como futuro o que se relaciona ao remoto, ao qual se atiram realizações que deveriam ser executadas agora. Tá, vamos ver o que a gente pode entender aí. Futuro, claro, vou falar que viver intensamente o presente, mas devemos ter planos, o que a gente quer, onde eu quero chegar, mas eu tenho que estar ciente de que eu tenho que estar dando os passinhos agora para chegar onde eu pretendo. Para não ficar com a cabeça lá na frente, né, imaginando ser assim, alcançar isso, conseguir aquilo, porém, não realizando as atividades necessárias agora para alcançar esse futuro, para alcançar essa conquista. Senão chega amanhã, chega esse futuro, o tempo que a gente imaginou lá na frente, 5 anos depois, fala, puxa vida, eu não cheguei a lugar nenhum, não consegui aquilo que eu imaginava, mas também a gente talvez não fez o que era necessário para chegar. Ficou muito na teoria, na idealização, né? Num querer, mas não numa vontade atuante para que aquilo se tornasse uma realidade. E para se tornar realidade, trazemos, focar no momento presente. O que eu quero para o meu futuro é isso, mas eu tenho que estar trabalhando nele agora. O futuro é agora. O futuro é agora, não é no futuro. Senão a gente cai nesse campo. Joga para o remoto, né? Uma coisa remota, aquilo que a gente deveria estar realizando, executando nesse momento. E aí eu até peguei o sentido de remoto, né? Significa, refere-se a algo que está distante no tempo ou no espaço, ou que é pouco provável de acontecer. Às vezes é coisas que nem vão acontecer, né? Mas a gente pode fazer acontecer. O que não acontece é aquilo que a gente imagina, mas não faz, não caminha na direção, aí não acontece, né? Não vai acontecer. A árvore não vai dar o fruto que a gente queria,
queria que desse. Por quê? Porque a gente, na verdade, não plantou a árvore, né? Ou se plantou, não cuidou da árvore, abandonou a árvore, né? Então ela não vai dar frutos realmente. Então vamos ser bem coerentes conosco mesmos, né? E ter sempre isso em mente, o que eu quero para o meu amanhã. Então é isso, eu preciso fazer esse amanhã já ir acontecendo hoje. Mesmo que seja algo simples, né? Não precisa ser algo grandioso, mas é bom a gente ter algo, um projeto, uma idealização, porque isso nos motiva, nos alegra e nos dá direção. Porque quando a gente sabe o que quer, a gente tem uma direção, mas precisa caminhar, né? Precisa dar os passos. E entra a vontade do querer, né? Não é só querer, mas ter a vontade, que é o que impulsiona a realização. Está ficando claro, gente? Pode cair na prova? Pode cair na prova. Mandaram um questionário, viu, Vera, para todo mundo, viu? Por WhatsApp. Você tem WhatsApp, todo mundo aqui, né? Tem. Então, eu vou mandar um monte de perguntas. A fundadora da nossa casa já desencarnou, era de São Paulo, e ela participou do movimento espírita lá nas décadas de 1950, 60, onde era uma realidade bem diferente. Ela disse que lá, ela participou da federação, lá no estado de São Paulo, e eles tinha um estudo, né, da doutrina, e a cada semana eles davam 150 perguntas para eles levarem para casa para responder. 150. Eu falo, se nós fizermos isso hoje, não vem ninguém na próxima aula. É um exagero também, né? Não precisa, e acaba assustando as pessoas, né? Acho que não precisa ser tanto, mas naquela época eles estavam exagerando. Na verdade, isso é um exagero intelectual também, né? Exagero, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O estudo tem que ser gostoso, agradável. Ter questões, sim, tudo bem, muito bom para a gente se questionar, se ver, mas não precisa, é um exagero, né? 150, né, Cláudio? É um pouquinho demais, né? Vai ser umas 100 só, né? Vai ser só umas 100, né? Umas 10, né? Umas 10, sabe? Uns 10% no máximo, né? 15%. Bom, vamos seguindo lá. Olha só, nós somos espertos. Isso aqui é a nossa esperteza, né? Uma esperteza que não funciona. Quando não se deseja inconscientemente fazer algo, a gente estatui, né? Um dia, uma oportunidade. Mas esse dia e essa oportunidade nunca existirão, diz a Joana de Ângeles, porque não foram definidos. A gente não definiu, né? Porque se definir, você tem que ir atrás. Quando a gente define, você tem que fazer, você tem que dar o passo. E muitas vezes a gente não está muito animado a fazer. Não ocorre isso com a gente, né? Então a gente nem quer assumir o compromisso, porque você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, e a gente não quer. Então a gente acaba não definindo. E se eu não defino nada, eu acabo não caminhando em direção nenhuma também, né? Não tenho direção. Eu fico a mercê da vida e daquilo que já estou fazendo. Não há possibilidades, inclusive, de mudanças. Então, esse dia e essa oportunidade nunca existirão, porque não foram definidos, diz a Joana de Ângeles. Assim é o futuro, vazio, ameaçador. O futuro se torna vazio. Claro, eu não vou colher, né? Eu não vou colher os frutos da árvore que eu não plantei, que eu não cultivei. Não tem como. Então, ele se torna vazio e ameaçador. Por quê? Porque se eu tivesse me colocado a realizar algo como eu me propunha, eu hoje teria mais conhecimento, teria uma condição emocional melhor, estaria mais fortalecido, né? Teria propósitos mais claros e a minha vontade se desenvolveu pelo próprio uso. Mas se nada disso eu fiz, obviamente, não houve desenvolvimento, não houve crescimento, não cheguei a lugar nenhum. O Espírito Emmanuel até estava relendo essa semana uma mensagem dele, onde ele fala que a gente foge das nossas obrigações, dos deveres, e caímos o quê? No vazio, na solidão e na tristeza. É claro que a gente deixa de preencher a vida com aquilo que deveria preencher a nossa vida, que daria sentido à nossa vida, onde viriam pessoas participar de nossa vida. E não assumindo, não fazendo, fica o vazio. Não tem pessoas, não tem realizações, não tem crescimento emocional, né? Essa é a realidade. Não precisa ser grandes coisas, grandes construções, né?
Não precisamos ser megalomaníacos, né? Porque a megalomania também é uma coisa negativa, na verdade, é fuga. Megalomania é comportamento de fuga. A pessoa fica idealizando coisas gigantescas com frequência e aquilo parece que se torna a realidade dela. Dentro dela é como se fosse verdade. E ela sente uma satisfação muito grande nessas realizações interiores que não se tornam reais. É uma fuga. Né? É uma fuga ao quê? Estou fugindo de quê? Estou fugindo da minha irrealização. Né? Porque eu não estou feliz com a vida, eu não estou satisfeito. Então eu fico construindo dentro de mim. E isso gera um prazer, uma alegria, só que é algo irreal. É algo irreal. Né? Mas, gente, acreditem, isso pode ocorrer conosco. E ocorre. E com alguns se torna um processo doentio. Doentio. A criatura se escraviza a essa forma de pensar. Então é melhor pensar alguma coisa pequena e já dar um passinho e fazer algo concretamente, e depois um pouco mais, e vai avançando dia após dia. E aí o progresso acontece. Vem a satisfação, naturalmente, o crescimento. É isso que a vida nos propõe. Tá certo? Vamos lá. Mais um slide. Diante de vários compromissos indefinidos, os rumos se confundem e a capacidade psíquica de discernimento perde a escala de valores. Quais os que têm primazia para a execução? Muitos compromissos, que na verdade indefinidos, que na verdade já é fuga, isso é comportamento de fuga também, psicológico. Na verdade a gente não quer fazer enfrentamento nenhum. Então a gente tem um monte, né? Tem um leque aberto. Um amigo um dia me falou, eu fico no computador e eu abro, quando eu vejo eu estou com 20 janelas abertas, né? 20, como é que chama mesmo? As partidas. Oi? As abas, isso. Abro 20 abas. Gente, uma época eu estava assim também. Isso aí é uma expressão do quê? De indefinição. Você abre um monte de abas. Na verdade, você devia ter aberto uma, duas, três. E se você abriu mais do que isso, vai fechando algumas, fecha algumas, né? E vai se concentrando em uma ou duas, no que realmente interessa. Então, esse é comportamento de fuga. A pessoa, na verdade, ela está sem foco na vida. Isso é expressão de falta de foco na vida. Está faltando concentração em algo. Está faltando definição de algo. Sabe? Que dê prazer, alegria de viver, de fazer. Estou falando isso para vocês, mas eu estou falando isso para mim constantemente, viu? Isso eu estou falando para mim também, é para nós, como seres psicológicos que nós somos. Tá? É para nós. Se a gente não define bem as coisas, chega uma hora que vira uma balbúrdia, né, dentro da nossa cabeça, uma confusão, então a gente já não sabe o que é mais importante, mas será que é isso, será que é aquilo? Não ocorre isso com a gente às vezes? Que a gente perde um pouco o sentido de valor, fala, mas e agora, meu Deus, será que eu faço isso, faço aquilo, tenho essa iniciativa, tenho aquela outra? A gente fica perdido, mas a gente, por isso que a gente precisa ir fechando, né? Fechando o leque, diminuindo, vai tirando coisas, vai limpando, até chegar naquilo que seja mais essencial, aquilo que vai fazer mais diferença para você. Nessa inevitável balbúrdia, né, atropelam-se os significados de qualidade, passando a ter preferências os mais simples e insignificantes, enquanto os outros são atirados para um oportunamente, que nunca se deseja que chegue. Né? Então a gente perde a escala de valores e vai, às vezes, fazendo o que é mais fácil. Né? E aí a gente cai no quê? Nas rotinas, nas coisas rotineiras, né, do dia a dia, que a gente já faz todo dia, e que é confortável, né? A gente se sente mais confortável. Só que às vezes não está trazendo aquela realização, aquela alegria que a gente gostaria de ter, né? Porque está sempre naquilo mesmo. Não é que tem que mudar tudo de um momento para o outro, né? Mas às vezes a gente precisa ir operando alguma mudança, né? Tomando alguma decisãozinha diferente, fazendo um estudo novo, né? Iniciando um curso novo, mudando a coisa do trabalho, sendo um pouquinho mais ousado. Isso a gente pode. Principalmente quando a gente está sentindo que está meio parado, né? Então vamos ver o que a gente pode fazer, né, de novo. Não atendidos, né, as nossas necessidades, elas dão curso a uma instabilidade emocional, a incertezas e preocupações. Nós podemos evitar isso, né?
Queremos evitar isso, queremos. À medida que se conclui uma tarefa, outra se delineia. Aquela já está colocando um caminho positivo. Quando nós concluímos uma tarefa, a gente já vai percebendo outra. Não é isso que acontece? É isso, né? Você faz uma coisa, aí você já começa a perceber que pode fazer outra. E você fica animado até para fazer outra, porque o ânimo, a vontade, ela vem com o fazer. Às vezes a gente pensa que é o inverso, eu preciso sentir a vontade vir. Não é assim, não é assim que funciona. Eu preciso fazer mesmo quando não tenho vontade. Se é necessário, perfeito, eu tenho que procurar fazer, mesmo que eu não estou com muita vontade, estou com preguiça, estou muito animado. Mas é aí que a gente fortalece e desenvolve a vontade. É assim que se desenvolve a vontade. Quando a gente faz o que não está nem com vontade de fazer, mas sabe o que precisa fazer, que deve fazer, que é bom fazer, né? Então aí a gente vai desenvolvendo a vontade. E aí com o tempo, o passar das encarnações, ela vai tomando um vulto tão grande que ela passa a ser a nossa própria natureza, né? Indivíduos determinados, né? Com vontade firme, constante, do começo ao fim. É como um Paulo de Tarso, acho que é um espírito assim que nos inspira muito no campo da vontade, entender o que é vontade. É só a gente ler Paulo e Estevam. E ali a gente vai ver o que é a vontade, o que é o exemplo de vontade, né? O Paulo de Tarso é isso, é o extremo, né? A criatura determinada ao extremo, sempre foi. Desde como o seu tempo de judeu, né? Quando enfrentou as perseguições aos cristãos, mas depois, quando se transformou, adotou o cristianismo, também continuou sendo aquela mesma criatura, com aquela mesma firmeza, aquela mesma determinação. Nada o segurava, nada, né? Então, acho que é um grande exemplo para nós, né? Uma inspiração para nós. Para tanto, o cultivo de pensamentos enobrecedores, face inadiável. Pensar pensamentos, cultivar pensamentos nobres, né? Evitar, primeiramente, o negativismo, a sensação de desvalor pessoal, né? Que é uma das vertentes da baixa autoestima, muito frequente a autoestima baixa, né? Então, ficar atento, né, para mim sentir isso. Olha, eu tenho valor, eu tenho capacidades, eu tenho talentos, eu tenho habilidades, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, né? Você pode até fazer assim, que a gente chama de zigue-zague. Você coloca do lado esquerdo aqui uma frase onde você se critica ou coloca um obstáculo para você mesmo. Depois você puxa, né, um risquinho para o lado, que é o zigue e o zague. Aí você vai colocar a sua forma de responder aquilo, né? Com o seu talento, com a sua habilidade. Depois você puxa para o lado esquerdo, coloca outro obstáculo. E aí você puxa para a direita e coloca a sua visão, a sua potencialidade, a maneira de você enfrentar aquela situação. Você vai no zigue-zague fazendo isso. Você vai ver que você tem possibilidades para fazer todos os enfrentamentos. Todos. E resolver um a um. Aí você percebe que você tem valor. Então é você pensar nobremente, né? Porque nós somos nobres, né? Nós somos divinos. Então pensar de forma nobre é ser de nós mesmos antes de tudo. Tenho valor, capacidade, competências e sou capaz de fazer enfrentamentos. Situações mesmo difíceis que a vida possa me apresentar. É necessário pensar alto a fim de colher resultados satisfatórios. Então aqui ela até nos propõe que a gente tenha um pouco de ousadia nos nossos projetos. Como decorrência da acomodação aos hábitos e ideias já digitados no subconsciente, a pessoa esconde suas aspirações e valores nobres, nos conflitos a que se acostuma e nos quais se compraz. Eu falei para vocês que ela fica assim meio zigue-zague, ela coloca um problema, uma situação, né? Às vezes um aspecto negativo do nosso comportamento, mas apresenta depois uma situação já de encaminhamento daquilo, que ela voltou agora a falar sobre dificuldades com as quais a gente se depara no nosso campo íntimo, né? Nós nos acomodamos a hábitos e ideias que já estão ali incrustados no nosso campo subconsciente. E aí então nós escondemos as nossas aspirações e valores nobres nos conflitos. Nos conflitos. Passamos a cultivar conflitos. Né? Eu quero isso,
mas daqui a pouco já estou duvidando, será que é por aqui mesmo? Isso não vai dar certo, eu não sou capaz, enfim. Aí a gente começa a cultivar conflitos, né? Cultivar a falta de alto valor, de autoestima, de alto amor. E então a gente às vezes até se acomoda nisso. E obviamente os resultados não são bons, né? A gente acaba se comprazendo nisso. Mas não é saudável. E ainda nos transtornos neuróticos, né? Na insatisfação, que lhe constituem escusa, né? Escusa, motivo, uma desculpa para não lutar, permanecendo sem o auto-auxílio. Olha só, destaque ele permanecendo sem o auto-auxílio, que a gente mesmo se deixa de ajudar, né? Que a gente não lança a mão dos nossos recursos, das nossas capacidades pessoais para fazer o que deve ser feito. Gente, nós temos milhares de encarnações, segundo o Espírito Emmanuel. Claro que ele está colocando aí, mesmo nos tempos primitivos, né? Mas são milhares. Em outras épocas, milhares de anos atrás, nossas encarnações duravam 10 anos, 15 anos, 20 anos, no máximo, né? Eram muito curtas, então tivemos uma enormidade de encarnações. E depois entramos no campo das civilizações, das antigas civilizações, na Terra, outros planetas, e nós somos muito desenvolvidos. Nós temos muito mais potencial do que nós imaginamos. Porque nós já passamos por muitas culturas, nós já vivemos em muitos meios, aprendemos muita coisa, muito conhecimento. Para não falar daquilo que a gente vive entre as encarnações, na erradicidade no mundo espiritual, onde a gente também se aprofunda nos conhecimentos, nas habilidades, e depois vem para a carne, né, para ser provado, para testar, para ver o quanto nós realmente assimilamos. E assim o processo reencarnatório vai nos conduzindo ao desenvolvimento pessoal. E às vezes a gente acaba transferindo para os demais a culpa do nosso insucesso. Isso é o pior dos mundos, né? Vamos cair nessa. Da nossa na verdade, a nossa irresponsabilidade e da nossa aceitação sem resistência, né? A gente não resistiu simplesmente ao negativo. E com isso os resultados são ruins. A luta fortalece o caráter. Então vamos ver agora positivamente. A luta fortalece o caráter. Já está terminando a aula das crianças, então já está terminando o nosso horário também, né? Isso que você está explicando, esse já é o alerta, esse já é a sirene, né? A sirene da escola. Então, a gente nem precisa ver todos os slides, tá? Porque a gente já viu uma coisa, viu outra, nós já temos um conteúdo, acho que imenso. Nem sempre dá para a gente ver todos, não importa. O que a gente vê já é o bastante. Então, a luta fortalece o caráter e nos capacita, né? Para os contínuos desafios que lhe facultam o crescimento interior. Vivendo bem cada momento em profundidade, o futuro torna-se algo natural, acolhedor e gratificante. Mas é preciso viver cada momento, né? Viver intensamente cada momento, concentrado em cada momento, em cada tarefa, valorizando cada tarefa, mesmo aquela que é simples. Porque quando a gente valoriza aquilo, a gente está desenvolvendo o quê? A vontade, o amor ao que a gente está fazendo. E esse amor permanece conosco depois. Essa vontade que a gente colocou ali permanece conosco, é ganho. A gente não retrocede no processo evolutivo. Evoluiu. Aprendeu. A gente não perde nem aquilo que a gente já aprendeu e se desenvolveu. Tudo que nós desenvolvemos em nossa alma permanece conosco para o resto da nossa existência, a eternidade, né? A gente aprende isso no Livro dos Espíritos. O que nós aprendemos, nós não perdemos mais. Às vezes não tem oportunidade de manifestar o que nós aprendemos, mas pode ser que daqui 2000 anos a gente vá usar coisas que a gente está aprendendo agora, porque está na gente. A gente não perde, só vai acumulando e crescendo. Isso é muito bom, né? É muito bom saber disso. Tá bom? Então é isso, acho que eu já vou encerrar aqui. Eu vou pegar mais alguma coisa aqui da frente. Aqui para um campo mais prático, né, para psicoterapia, entre outras. Aqui está a sugestão da Joana de Ângeles. Fixação de frases idealistas, de autossugestão, né, otimista. Acho que a gente já deixei meio claro isso, né? A gente trabalhar o positivismo em nossa vida, a autoconfiança.
Ileístas. Ileístas é quando a gente fala na terceira pessoa. Você fala para você dá ordens para você, né? Maria, por favor, você é capaz. Maria, faça isso, né? Tenha determinação, compreenda, perdoa, vai em frente. Mas a Maria está falando para Maria, entendeu? Isso é o ileísmo. Isso é interessante. Eu acho muito mais interessante isso do que aquela coisa do eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Naldemar, Vera, você é isso. Confia na sua capacidade. Faça o que você deve fazer. Entendeu? Então, dar ordens é um processo de auto-hipnose, né? É um processo de autossugestão. É um processo de autossugestão que a gente pode lançar mão constantemente, tá? Não é pecado fazer isso não, tá? Podem confiar. Interiorização mediante a prece. A prece é conversar com Deus. A prece é buscar Deus. Esse é o propósito de toda oração, é buscar Deus. Eu estou orando em favor de tal pessoa. Sim, mas eu estou orando em favor de tal pessoa, confiando no poder de Deus, indo até Deus e pedindo a Deus que Ele possa favorecer tal pessoa dentro da sua lei, né? Aquilo que for possível. Então a gente está fazendo uma prece de intercessão. Mas então toda oração é a busca de Deus. Meditação no serviço de amor ao próximo, meditar naquilo que eu posso fazer para ajudar, para ser útil, segundo as minhas capacidades, né? Minhas habilidades, identificações. E assim a gente vai seguindo. Quando o indivíduo quer, ele pode realizar, dependendo dos investimentos que aplica para consegui-lo. Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior, né? Quando o indivíduo quer, ele pode realizar, dependendo dos investimentos que ele aplica para conseguir. Muito obrigado a todos pela atenção, né, nesta noite de hoje. Que Deus nos fortaleça e que a gente tenha essa coragem de se enfrentar dia a dia, semana a semana, mês a mês e ano a ano. Muita paz a todos.